E aí, crianças, vamos falar então do capítulo 3 e 4 de Galileu e os Negadores da Ciência. O autor desse livro também escreveu Deus é Matemático. Então, muitas coisas que estão no livro anterior ele não repetiu aqui. Então, no capítulo 3 e 4, algumas coisas foram cortadas. Eu vou só retomar algumas ideias, né? Como surgiu a ciência? A ciência surgiu na Grécia, né? Quando Platão, através de Sócrates, nos ensinou como fazer perguntas. Em seguida veio Aristóteles, que nos ensinou como responder a essas perguntas, né? E para isso ele usava três pequenas ferramentas. A primeira ferramenta é a separação em partes. Por exemplo, uma árvore é composta de raiz, né? Caule, galhos, folhas, frutos, flores, né? Então, quando você faz a separação de algum objeto que você vê na natureza, em seguida você faz a segunda ferramenta que ele utiliza é a comparação. Por exemplo, ele percebeu que algumas árvores têm frutas, têm frutos, outras não têm. Tem algumas árvores que têm flores, outras não têm. Então, através da comparação, é uma outra forma de você restringir o que você viu na natureza. A outra parte, a terceira ferramenta, é a classificação. Então, tem árvores pequenas, são até 1 metro, de 1 metro até 3 metros árvores médias e mais de 3 metros árvores altas. Então, você usa esses três pequenas, Aristóteles nos ensinou a usar essas três pequenas ferramentas para compreender o mundo que nós estamos vivendo, né? A função do cientista é descobrir as coisas, né? Muitas pessoas falam, não, o cientista criou aquilo. O cientista não cria nada. O cientista observa a natureza e descobre alguma coisa que está na natureza. Em seguida surgiu Euclides. Euclides, então, o que ele fez? Ele tinha as formas geométricas, né? Simplificadas, triângulo, círculo, quadrado, assim por diante. Aí ele percebeu que existem fórmulas matemáticas que possam expressar essa forma geométrica, né? Então, por exemplo, um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos dois catetos, né? Ou seja, através de uma pequena linha, uma pequena fórmula, você consegue compreender o que existe na realidade. Então, a matemática se tornou a linguagem principal dos cientistas. Então, tudo que o cientista observa na natureza, na realidade, ele tenta transformar isso em uma fórmula matemática, né? Então, por exemplo, Einstein pegou e observou que ele estava parado numa estação de trem e uma pessoa jogava uma pedra para fora do trem, né, pela janela, e a pedra fazia uma curva, né? Agora, se ele estava no trem e jogasse essa mesma pedra, a pedra caía em linha reta, né? Então, como retratar esse acontecimento, esse fato observado numa equação matemática, né? Essa é sempre a grande dificuldade do cientista, e é isso que o livro aqui apresenta. Uma vez superada essa dificuldade, o pessoal fala, mas é muito simples, né? Por exemplo, M igual a M, E igual a MC ao quadrado, né? Ou seja, existe uma equivalência entre matéria e energia, né? Mas há necessidade de uma grande, uma mensurável quantidade de energia para fazer uma mínima porção de matéria. Parece algo simples, mas não é, né? Só depois que alguém descobriu, ficou mais simples você perceber as coisas. A mesma coisa em relação a Aristóteles. Depois de Aristóteles ter feito essas três ferramentas, ficou muito fácil você fazer qualquer estudo científico, mas antes de fazê-lo, é muito difícil, né? E depois veio Leonardo da Vinci, que colocou os esboços, né? Leonardo da Vinci era canhoto. Então, todo destro escreve da esquerda para a direita, e todo canhoto, naturalmente, tem que escrever da esquerda para a direita para não borrar. E Leonardo da Vinci escrevia muito rápido, né? Então, por isso que todos os seus livros de anotações
são dessa maneira. Mas o que acontece? Os negadores da ciência normalmente querem padronizar o mundo de uma única maneira. Então, mesmo os canhotos hoje têm que escrever sempre da esquerda para a direita. Todos têm que escrever igual. Com isso, você mata a diversidade. E ao matar a diversidade, você restringe a ciência. Eu já falei isso nos primeiros 2 capítulos, né? Então, é basicamente isso que você tem que entender. Por exemplo, eu vou dar um outro exemplo para você entender melhor. Nesse momento, você está vendo um vídeo, né? Você está vendo a imagem e você está ouvindo o som. Entretanto, no seu celular ou no seu computador, estão escritos apenas uma linha com inúmeros zeros e uns. Essa linha matemática, através de fórmulas e equações, se transforma em uma imagem e um som. Você vê, esse é o poder da matemática. Mas essa imagem não tem massa. Senão, o começo desse vídeo, o seu celular pesaria 100 quilos, né? Que é basicamente o meu peso aí. Se não está pesando é porque a matemática não tem noção de massa. Como também já foi dito no livro. Aqui fala muito sobre um grande problema que tem na ciência. As pessoas querem descobrir as coisas e manter segredo sobre essas coisas. No início da revolução da informática, havia um grupo de hackers, eles se reuniam e dividiam toda a informação. Com essa divisão, conseguiu-se montar o primeiro computador da Apple. Só que depois que a Apple começou a ganhar dinheiro com esse equipamento, os outros começaram a se dividir e não querer mais repartir as informações. Mas, pelo menos, até esse ponto, o salto intelectual, o salto científico aconteceu e o mundo que nós estamos agora já se torna dependente dessa nova tecnologia. A pergunta que se faz, né? Será que a ciência poderá criar Deus? Né? Será que a matemática pode criar Deus? Não está escrito aqui na capa, ao contrário, a superinteligência, né? Assim por diante. Um tema de um grande debate, né? Que conclusões seriam um pouco difíceis de serem atingidas de acordo com o conhecimento que nós temos hoje, científico que nós temos hoje sobre a inteligência artificial, né? Então, é basicamente isso que é dito. Eu não vou falar muito sobre a astronomia aqui, porque o objetivo é a negação da ciência, né? Os comentários aqui é em relação à negação da ciência. Mas, a partir de Leonardo da Vinci, a partir dos esboços de Leonardo da Vinci, a arte se implantou na ciência. Toda avanço científico se baseia em desenhos, em esquemas, né? E a matemática se estendeu para todas as áreas. Para dar credibilidade a uma ciência, você tem que matematizar essa ciência, né? Isso aconteceu durante muito no século passado e o anterior. E às vezes, alguma pessoa, para dar credibilidade a um artigo, utilizam termos científicos, como quantum, né? E outras coisas mais. Então, realmente, a ciência se tornou um modelo de credibilidade, um modelo de autoridade em todas as áreas do pensamento humano, mesmo o pensamento humanista. Tá? Então agora a gente vai continuar a nossa sátira, né? Baseada em John Milton, Paraíso Perdido, uma versão do mesmo, né? Para a gente entender bem como funciona essa parte da negação da ciência. Então, como eu já disse no primeiro episódio, a Eva estava estarrecida, paralisada sobre uma árvore quando surgiu o homem. O homem surgiu, se levantou, bateu a cabeça, deu um grito terrível, quebrou o galho, jogou o galho longe, matou o Bambi, sangue para toda parte. Eva ficou toda desesperada e quis se afastar do homem de todas as maneiras possíveis.
O homem, por sua vez, seguia Eva em cada momento, em cada instante, toda hora atrás dela. E ela falou, tenho que me livrar desse cara. Eu não aguento mais esse cara, né? Aí, um dia ela acordou mais cedo, saiu correndo e chegou num lugar estranho, um lugar ermo, onde só existia uma árvore no meio do lugar. E antes da árvore tinha um pequeno dragãozinho alado, fazendo puff, puff, soltando foguinhos, né? Aí a Eva foi até essa criatura, né? E perguntou, o que é você, ser insignificante? Aí, eu sou um auxiliar de Deus, não tenho nada de insignificante. Ó, mísera criatura, tu, essa coisa minúscula, é um auxiliar de Deus? Exatamente, eu estou vigiando essa árvore para ver se a criação da forma de vida inteligente vai desrespeitar a Deus de comer dessa árvore. Ah, quer dizer que Deus é tão cuidadoso que tem medo que a gente morra, então deixou você aqui para cuidar, para avisar a gente a não comer? Aí, não, você não está entendendo nada, meu. Primeira coisa, essa coisa de morrer não existe, é besteira, é bobagem. O que acontece é, se você comer essa árvore, você vai saber de tudo. Né? Inclusive, se Deus descobrir que você sabe de tudo, você vai ser expulsa do paraíso. Expulsa do paraíso? Quer dizer que manda embora e não volta mais? Nesse instante, Eva começou a arquitetar um plano. Ela pegou uma fruta da árvore do conhecimento, escondeu e foi até o homem. Né? E falou, homem, você não estaria com fome? Eu trouxe essa frutinha para você morder. Né? O homem falou, não, eu só como coisas amarelas, isso é vermelho, eu não como. A mulher tentou enrolar o homem de todas as maneiras, mas o homem não queria comer o fruto vermelho. Né? Até que, de repente, o homem falou, ela falou, vamos jogar um joguinho? Se eu vencer, você come o fruto. Se você perder, eu faço o que você quiser. Né? O homem falou, oba, se eu ganhar, você vai ter que falar uga, uga. Né? E o homem ganhou, a mulher desesperada, falar aquela coisa lá, uga, uga, não aguentava falar aquilo. Venceu 3 vezes. Na 4ª vez, a mulher ganha, o homem fala, tá bom. E mordeu a maçã. No momento que ele mordeu a maçã, ele olhou para Eva de uma forma diferente. A Eva ficou até assustada, falou, que é isso, né? E, de repente, o dragãozinho apareceu do nada e chamou Deus no mesmo instante. Deus apareceu e falou, homem, você comeu do fruto para o... Não, que é isso, não comi nada, que é isso? E o que é essa fruta aí no chão, mordida? Não, mas essa não é árvore do fruto, não é fruto proibido coisa nenhuma, foi a Eva que me trouxe. E a Eva já se assustada, né? E quando o homem percebeu que a Eva estava assustada, falou, não, tudo bem, fui eu que comi mesmo. Deus, como é? Você comeu? Eu falei para não comer, você comeu? Eu comi. Né? E está feito. Então, fora do paraíso. E o homem foi expulso do paraíso. Nesse instante, a Eva, né, ficou meio sentida com o acontecimento, né? E ela, toda hora, ia lá na beira do paraíso olhar o homem, o que o homem estava fazendo. Aí o homem começou a construir a cabana, né? Falou, esse cara não sabe o que faz. Tenho que eu lá orientar ele, porque ele só está fazendo besteira. Começou a fazer as coisas lá, montar as coisas. E a Eva sempre criticando, falando lá do paraíso. Enquanto isso, ela mordia a maçã, né? Não tinha coisa melhor para fazer. E cada vez que ela mordia a maçã, ela achava o homem mais atraente e com mais vontade de ir até ele dar-lhe uns conselhos. Nisso apareceu Deus. Deus falou assim, mulher, você comeu do fruto proibido? Mulher, meu Deus, Deus, que susto. Você acha que eu ia fazer isso com você? Quando você diz, eu faço, eu nunca faria uma coisa dessa. Você não comeu, então? Não, eu não comi. Bem, puxa vida, Deus pensou, essa é mais inteligente do que eu. É minha obra-prima, ela mente melhor do que eu. Que coisa inacreditável. E Deus contente, né? Falou assim, muito bem, minha filha, é assim mesmo que se faz, né? E, de repente, a mulher
sentiu assim estranha, falou, uma coisa, não, Deus, eu acho que eu vou embora. Eu acho que eu vou embora, eu vou lá juntar com o homem, que o homem está precisando da minha ajuda, ele precisa de mim. Né? Aí Deus, não, por favor, não faça isso, eu preciso de você, você é minha obra-prima, você é tudo de bom. Se você for lá atrás do homem, você vai tornar a vida dele um inferno, como a deusa me torna um inferno na minha vida. Fique, por favor. E a mulher falou, não dá, eu vou e já decidi, tchau. E a mulher saiu do paraíso. Né? Antes o homem, não, Deus falou, ia saindo do paraíso. Aí Deus falou, não, fique, por favor, fique. Olha, Deus, para dizer a verdade, vou falar uma coisa para você. Você mente demais. Você, a primeira coisa que fez aqui, quando a gente chegou, já vinha mentindo. Como eu posso confiar em você? Não, mas é que eu tinha medo. Medo do quê? É que a diferença entre eu e vocês é que eu sou imortal. E se vocês comerem da árvore do conhecimento, a próxima coisa que vocês vão querer é comer da árvore da vida eterna. Né? Vão ser iguais a mim. E que mal há nisso, Deus? Aí falou, não, mas eu tenho medo. Medo do quê? É que nós não sabemos o que pode acontecer. Né? Nós? Quem é nós? De repente Deus ficou assustado e sumiu. E a mulher saiu do paraíso. E Deus ficou furioso lá com o dragãozinho Puff Puff. Né? Mas que coisa, né? Mas que coisa. Que criação ingrata. Não, mas era ingrato. Se você não tivesse mentido para eles, nesse instante Deus ficou todo furioso, arrancou as patinhas, a asinha do dragãozinho, o dragãozinho se tornou uma serpente e ficou rastejando. Falou, além de mentiroso é cruel. E fez a sua própria semelhança um homem tão cruel e mentiroso como você. De repente, Deus tomou consciência das coisas e começou a ficar entristecido. E ficou em cabisbaixo, ficou inconsolável. Eu sou cruel, eu sou mentiroso, eu não presto. E criei o homem em imagem e semelhança, tão mentiroso, tão imprestável e tão cruel quanto eu. Aí, a deusa estava observando tudo, a criação da vida inteligente com muita curiosidade. Aí, de repente, percebeu que a vida inteligente tinha sido criada uma ilha vulcânica e o vulcão estava prestes a explodir, né? Entrar em erupção. Aí ela foi até Deus, e Deus triste, falou, o que aconteceu? Deus, eu sou cruel, eu sou mentiroso, e eu fiz o homem mentiroso e cruel como eu. Que isso, Deus, por favor, não entre nessa história, tudo existe a redenção. Faça algo bom e a redenção lhe tornará uma pessoa melhor. Vamos lá, meu raio de luz. Vamos lá, força, energia. Vamos salvar a vida. E Deus fala, vou tentar. Com isso acaba a nossa história por enquanto. Até o próximo capítulo.